está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Com tchauzinho pra turma do Face, porque nós já estamos no Face, J.R., ao vivo com a nossa live de abertura. Você acompanha a gente aí, quiser conhecer com imagens, tá todo mundo preparado aqui, né, J.R.? Muito bem. Vai ver o J.R., tá de quadriculado hoje, gente. Você vai ver, vai. Não, eu tô falando que eu sempre falo quando o Cid tá com a camiseta. Você pode dizer isso, as pessoas vão achar que eu tô de terno quadriculado. Não, gente. O povo vai achar que eu estou com aquele terno que o pessoal usava em 1519. Não, por isso que você tem que Carlos entrar lá no Pedro Face tem pra ver. 2 desses em casa que ele usa nos cultos de ceia. Aliás, todos os rapazes desta mesa estão de quadriculado. É uniforme, Tá Marcelo. vendo? Você mandou um recado pra Como eles? edital, fizemos o edital para participar do debate, tem que estar com a camisa só quadriculada. Só vendo no Facebook que você vai perceber, entendeu? Muito bem. 968038319 é o WhatsApp. No WhatsApp você participa dando a sua opinião no programa? Sim, mas só pelo WhatsApp que você participa dando o aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso não sejam pastores. Também pelo WhatsApp, você manda o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. E se sua cidade estiver fazendo aniversário, manda pra gente também, porque aqui a gente gosta de orar. Nossa comemoração é oração. Muito bem, Marcela Bastos, queremos anunciar para os nossos queridos e amados ouvintes que estamos com o Debate 93 disponível no Spotify. Desde ontem, me parece, ontem nós estamos com, então é só você procurar no Spotify Debate 93, você vai encontrar os programas anteriores, já estão lá, semana passada inteirinha, e você vai acompanhando com a gente também agora com essa possibilidade, que legal, né? Como é bom, tecnologia a serviço do reino de Deus, né? Outras plataformas também, além do Spotify. Eu estou assim, imaginando como Deus se agrada com a tecnologia usada para a glória dele. A gente pode utilizar esses equipamentos todos e colocar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Bom dia para quem, Marcela? Vamos lá que o fone tá cantando. Por que você me faz dar bom dia? Eu falei, você não perceberam que é pra saber se eu consigo acompanhá-lo? Não é só para isso não, é para honrar os nossos honrar ouvintes. Duplamente. Não tem o negócio da dupla honra? A gente faz a dupla honra agora. Tá, Cláudia, bom dia. Maria, Daniele, Reginaldo, Alcenilo, Cosme, Laudiceia, Roberta, Pastor Jonas Mendonça, Diego Costa, Francisca, Glória, Ilva, Robério, Gisele, Narlen, Margot, Ronaldo, também a Marlene, Suzete, Gustavo, Maiara, Dilma, Rose, Duílio, Maria Angélica e muito mais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, a sua participação aqui no nosso Debate 93. Nós estamos juntos aqui na Melhor. Vamos ao debate de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Sempre ouço as pessoas afirmarem que sentem a presença de Deus. Quando isso acontece, eu fico pensando, como? Porque eu nunca senti. O que se deve fazer para sentir a presença de Deus? Isso acontece com reações no nosso corpo ou é o sentido no coração e na mente? Quando não sentimos Deus, é sinal de que estamos vivendo em pecado? Como saber se realmente o que sentimos é de Deus ou apenas uma empolgação, uma emoção? O que fazer para ter uma vida
cuja presença de Deus seja constante. Quero saber a sua opinião, pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores. Que alegria, que prazer estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com um tema tão relevante. E eu, quando li esse tema, eu fiquei pensando, meu Deus, como isso gera discussão. Quando eu sinto um arrepio, o que eu senti na verdade? Foi a presença de Deus? Foi uma cólica? O que aconteceu? Né? E nós temos esse hábito de espiritualizar quase tudo na nossa vida. E o que nós precisamos entender é que a presença de Deus é algo real. A presença de Deus e do Espírito Santo é algo real na nossa vida. Sentir isso é altamente subjetivo. Então, entre a consciência de saber que Deus está conosco e sentir a sua presença, há uma diferença. Quando nós dizemos, eu senti alguma coisa, eu senti a presença de Deus, isso é algo muito pessoal. E muitas pessoas atribuem ao sentir a presença de Deus a um fato meramente emocional. E não há nada de anormal nisso. Quando eu estou feliz, quando eu tenho algo diferente acontecendo na minha vida, quando eu recebo uma palavra forte, quando eu recebo algo de Deus, quando eu presencio um milagre, as emoções elas trabalham. E é possível que eu atribua essas reações emocionais à presença de Deus. Agora, o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, Elias tem uma experiência extraordinária. E eu recomendo aos nossos ouvintes lerem esse texto, porque há pelo menos 4 manifestações diferentes em que a presença de Deus pode estar, desde o terremoto ao sussurro. E Deus está presente em qualquer uma delas. A maneira como nós sentimos é que vai variar de um caso para o outro. Missionária Rosane Oliveira, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, os ouvintes. Eu penso que ele está falando de uma presença manifesta e não de uma presença constante. Deus é um ser presente. E a pergunta dele ou dela, a questão aqui é que essa presença que é constante, porque saber que Deus é presente, Deus está presente, Ele está presente aqui agora. Mas como sentir isso, como sentir essa manifestação, como Ele se manifesta? Penso que a pergunta dele é em torno disso. Tudo na vida cristã é em torno da fé, JR. Tudo é uma questão de fé. Então, como é que eu sinto a presença de Deus? Eu preciso acreditar partindo do princípio de que esse Deus se manifesta, que Ele é presente e que Ele se manifesta. Ele se manifesta a quem? A quem o busca, a quem o chama, a quem o adora, a quem o obedece, a quem procura por Ele, Ele vai se manifestar. Então, primeiro ponto, eu sei que Deus é um ser presente. Segundo, como é que eu faço para que essa presença se manifeste a mim e eu a sinta? É uma questão de fé. Eu preciso acreditar que esse Deus presente, todo-poderoso, Ele se manifesta. Então, é por meio da fé. E isso parte de quê? De uma experiência pessoal. É muito pessoal a experiência da presença de Deus. Quando o pastor falou de subjetiva, é que o que eu posso chamar de presença de Deus para mim, o senhor pode descredibilizar e dizer, não, Deus não se manifesta assim. Isso não é presença de Deus. Porque é algo muito pessoal. É difícil descrever para ele que a presença de Deus, que também se corresponde ao ser manifesta por meio do corpo, sim, você vai manifestar, levantar as mãos, você vai dobrar os joelhos, você vai sentir, sim, um arrepio. Eu já tive N vezes esse tipo de experiência pessoal, mas ela é muito pessoal. Eu não tenho como registrar a presença de Deus de uma maneira que foi para mim assim, vai ser assim para você também, vai funcionar para você também assim. Não, é fé e é por meio de uma experiência muito pessoal. E o que acontece? A questão é saber distinguir isso, porque é algo diferente, é algo diferenciado. Sei que Deus é presente. Quando a sua presença se manifesta, eu preciso entender que algo diferente está acontecendo em torno da minha vida. E isso eu vou chamar de presença de Deus. Bispo Davi Gualberto, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao Debate 93 de hoje, Bispo. Bom dia, meu amigo JR, bom dia aos nossos pastores, missionária Rosane, muito bom estarmos juntos aqui essa manhã. De fato, a mesma interrogação que tem aqui
esse ouvinte, tem milhões de pessoas nesse país, né? Num tempo em que tudo é medido, tudo é quantificado, tudo é comparado, por que também não medir, por que também não comparar as coisas espirituais? A gente compara a igreja que tem a melhor teologia, a gente compara o pastor que é mais espiritual, a gente compara a igreja que tem a melhor ortodoxia, que tem a melhor liturgia. Por que não comparar também as nossas experiências espirituais? E as pessoas vivem nessa neura. E então, se o outro chora, eu também tenho que chorar. Se o outro pula, eu também tenho que pular. Se o outro baba, eu também tenho que babar. A gente acha que a forma com que os outros sentem a presença de Deus, eu também tenho que sentir. E eu vou concordar, eu vou ter que navegar no mesmo rio dos meus colegas aqui, em dizer que experiência com Deus, antes de ser para o outro, ela é para mim. Experiência com Deus, antes de ser para fora, ela tem que ser para dentro. Experiência com Deus, antes de significar alguma coisa para o coletivo, ela tem que significar para o individual. Então, se eu ficar nessa neurose de querer sentir o que o outro sente ou como o outro sente, eu jamais vou, de fato, experimentar o que é a presença de Deus para mim. E isso é o que mais vale para uma vida de relacionamento com Deus. Não é o que o meu relacionamento com Deus representa para o outro, é o que o meu relacionamento com Deus representa para mim. Eu não poderei representar nada para o outro se eu antes não tenho uma essência, se eu antes não tenho uma convicção individual. Então, fica aqui essa palavra inicial de que eu preciso me afastar de qualquer tendência a comparações. Isso é doentio. Isso não vai me levar a uma saúde espiritual. E antes, sim, desenvolver uma vida relacional com Deus para mim, para que depois disso possa significar alguma coisa para alguém. Pastor Luiz Nilman, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate de hoje, meu querido. Queremos também ouvi-lo sobre esse assunto. Muito obrigado, bom dia a todos, que Deus abençoe e certamente o Espírito Santo vai falar aqui, como já começou a falar e quando eu venho aqui eu aprendo muito. A primeira vez que eu li esse texto aqui, a princípio, cheguei até a pensar que o nosso ouvinte estava duvidando da presença, né? E depois eu cheguei à conclusão que, na verdade, ele não está duvidando da presença. O que ele está duvidando é se há condições, tem possibilidade de se sentir essa presença, né? Ele chega até a fazer uma dúvida aqui, como isso acontece? Por que eu não sinto? Ou seja, se existem sensores para que identifique a presença do Senhor, por que isso não acontece comigo? Eu não sei se aqui ele está duvidando dos sensores dos outros ou, como o bispo falou, se ele está duvidando da sua própria sensibilidade, né? Eu acho muito interessante isso, e porque nas entrelinhas daquilo que foi falado aqui, através desse ouvinte, ele busca isso, né? Ele não está confortado com a situação que ele está. O Senhor é onisciente, e acredito eu que ele também saiba disso, né? Mas como sentir isso? É porque uma boa parte de nós, os crentes, quando fala estou sentindo a presença do Senhor, eles querem dizer, em outras palavras, o Senhor está confirmando isso, o Senhor está ratificando isso. E será que isso também não desvirtua um pouco? Será que quando a gente emite esse parecer, não está talvez deturpando aquilo que pode não ser a confirmação da palavra do Senhor? E isso eu iria também explorar um pouquinho mais. A questão de saber se Deus está, se Deus não está, é fato, Deus está. A Bíblia fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ele estaria ali. Não depende de estar falando assim, quando 2 ou mais sentirem arrepios, eu estarei ali. Não fala isso, né? Ele fala quando estiverem reunidos no seu nome. Aqui, portanto, ele aqui está. Eu não sei se alguns aqui estão sentindo arrepio, mas que o Senhor está aqui, não tenha dúvida, porque eu creio na palavra. Como foi falado aqui pela missionária, né? A palavra determina isso e assim tem que ser. Talvez essa pergunta seja mais feita por latino-americanos que por europeus. Também talvez seja feita por africanos. Nós temos este ímpeto, né, da emoção ter um significado. Você olha uma pessoa, está passiva, você diz que está com o sujeito frio, miserável, olha lá, incrédulo, aquilo lá, olha lá, como é que vai? Nem todo mundo chorando o cara sério.
E quem somos nós para poder avaliar isso, não é verdade? Não é uma tendência nossa, pastor? Eu conheço esse rapaz aqui que escreveu. Mas quando a gente fala sobre o choro, por exemplo, o ouvinte está dizendo aqui, quando eu sinto a presença maravilhosa de Deus, me vem algo inexplicável, emoção misturada com alegria, vontade de chorar, mas sem exageros, uma coisa linda. Então você imagina que você está num culto, está numa reunião, está numa casa, enfim, as pessoas todas choram e você não chora. Nossa. E aí fica aquele negócio, por que eu não estou chorando? Eu devia estar, mas não estou afim. Mas aí a pessoa até força, tem gente que fecha o olho, coloca a mão no olho assim, entendeu? E tal, enfim, para de alguma forma prestar contas para os outros de que ele está também quebrantado. E aí eu queria pautar com vocês a diferença entre ter um coração quebrantado ou ser uma pessoa emocionada. Vocês sabem, há quem chore na inauguração de padaria, entendeu? Há quem chore em ocasiões, vendo novela, vendo filme, a pessoa chora, e a pessoa chora ali, chora na igreja. Qual a diferença daquele para aquele outro choro? Às vezes é uma pessoa só emocional, ela é a pessoa que se emociona fácil, tô julgando não, tô dizendo às vezes. Sim. E aí a diferença para um coração quebrantado, do qual Deus não resiste. Que é um negócio que, se tem uma coisa que Deus não resiste, é isso. Vamos lá. JR, eu conheço esse irmão aqui. Olha aí. Conhece essa irmã? A revelação. Porque... Peraí, você não sabe se é irmão ou se é irmã, não conhece. Mas eu conheço os dois. Não, peraí, não conheço não sei se é irmão ou se é irmã, peraí. Ou é uma pessoa estrã ou o senhor não conhece. O senhor revelou em parte. Esse irmão, que eu conheço de ambos os sexos. Gente, a gente está naquele culto que o louvor começa, e isso é muito interessante. Se o louvor é uma canção da harpa, lento, assim, aquela coisa mais tranquila, né? Não acontece nada na igreja. Se mudar o louvor e colocar, por exemplo, um forró para tocar, meu irmão, daqui a pouco o corredor começa, gente correr no corredor, gente pular, gente levantar a mão, aí o helicóptero começa a voar na igreja, e daqui a pouco vem um aviãozinho, e as manifestações, elas começam. E aí eu tenho o cara que acaba o culto e fala assim, pastor, me ajuda aí. O que aconteceu? Isso é sentir a presença, porque eu não tenho vontade de fazer nada disso. Eu não tenho vontade de sair correndo no meio da igreja. Eu não tenho vontade de fazer o helicóptero. Será que eu sou tão frio assim? Será que Deus não está comigo? E isso é uma angústia que as pessoas têm. Porque nós criamos um estereótipo para a presença de Deus. E nós dizemos que aquele cara lá que fica sentado no banco, aquela irmã que fica sentado no banco, olhando atentamente para frente, que é uma pessoa fria, não sente nada, não é possível, é insensível. E muitas vezes o cara que está rodopiando, que acaba a reunião, ele não sabe qual foi a canção que cantamos, ele não sabe qual foi a palavra lida, ele não sabe nada do que aconteceu na reunião, porque ele passou a reunião inteira no helicóptero, no avião, no barco, no rodopio, e ele não sabe de nada. É pura emoção. E a presença de Deus, ela não é para ser vivida dessa forma. A presença de Deus, ela vem para provocar mudanças. Então não importa se você gosta de sair gritando pelo meio da igreja, ou se você fica compenetrado, deixando a glória de Deus mover dentro de você, é a presença de Deus. A forma como a gente manifesta isso é de cada um, mas a presença de Deus, ela é muito real para todos nós. Amém. JR, no campo da emoção, como você colocou, a questão do quebrantamento, como isso agrada a Deus, até que ponto isso é emoção ou é quebrantamento? É por vias das emoções que Deus vai se relacionar conosco. Pode ser que num momento de quebrantamento Deus esteja realmente ali trabalhando na vida do indivíduo. A emoção é utilizada também por Deus. Porque nós vemos até de um contexto pentecostal, esse tipo de comportamento é do nosso contexto, né, pentecostal, que se o indivíduo se manifesta assim, é emoção. E hoje existe até uma questão de que, isso aí é emoção. Essa pessoa está pulando, tá dançando na presença de Deus, ou está gritando, isso aí é pura emoção. Mas como o pastor Carlos Pedro colocou aqui, de fato, cada um vai receber essa presença de uma maneira. É importante respeitar essa questão, né?
cada um vai ser receptivo a essa manifestação divina de acordo com aquilo que é, e Deus respeita quem nós somos, a nossa natureza, a nossa personalidade. A personalidade de alguns, diante, seja lá qual for o estilo musical, o perfil de culto, vai ser receber essa presença de maneira que vai extravasar no corpo. Outros não, vão receber dessa maneira que realmente é silenciosa, porque a personalidade dele é assim. Mas a presença de Deus, ela vai se manifestar por meio das nossas emoções, sim. Por que não vamos chorar? Por que não vamos nos emocionar? E a alma não pertence ao Senhor, o nosso psique, as nossas emoções. Então, a gente tem que considerar que existe gente muito emocional também, que tudo é emoção para ele, tudo é Deus. Eu conheço pessoas que, se estivesse aqui, já estaria batendo pé, falando, sei o quê. Que é o exagero. Exatamente. Que fica aí nesse Falta campo. de maturidade. Nesse campo, no mesmo banco, estão ali sentados 8 pessoas, um bancão, né? 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 5 choram, 2 pulam e uma fica sentada, certo? Os 7 vão olhar para aquela homem e falar o quê? Acorda, desperta, vai lá e tal, não sei o quê. Os que choram vão olhar para os que pulam, vão dizer o quê? Você está pulando na carne. O que está pulando dizer, você está frio. Quer dizer, essa palavra do bispo, acho que é importante, porque não tem como comparar. Sim. A reação é individual, como a irmã disse, cada pessoa vai reagir de uma forma. Mas esse controle, o que está se propondo aqui não é o controle, é que a ouvinte está dizendo assim, olha, eu vejo todo mundo, mas eu não. Outro ouvinte está me dizendo aqui pelo WhatsApp, a fala dela é muito interessante. Ela diz assim, eu choro muito, sinto a presença de Deus quando eu estou sozinha, mas temo, olha a frase, temo que meu coração possa estar me enganando. Como posso sentir a presença de um ser santo sendo eu tão pecadora? Isso aqui é Mas é isso que é um problema de culpa. Pois vamos aproveitar a frase, porque essa frase como posso sentir a presença de um ser santo sendo eu tão pecadora? Vai, pastor Nilma. Que bom essa manifestação, essa conclusão dela. É justamente aí que está a graça do Senhor, né? Ou seja, é o não merecimento que confirma que a graça do Senhor supera. O capítulo 14 de João é maravilhoso. Jesus vem respondendo ali uma série de perguntas que se fazem ali, né? Fala, vocês sabem para onde eu vou, então vocês sabem o caminho, e o apóstolo fala assim, mas como que a gente vai saber para onde você vai? E como que a gente vai saber o caminho? Eu falo assim, não, eu vou pro céu e eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele vem conversando um monte de coisa, mas do versículo 21, 23, ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Dá até música, né? Tem um hino assim, né? E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Aí Judas, que não era o Iscariote, perguntou, Senhor, de onde vem que hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu maravilhosamente, como sempre, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, é a confirmação de que o Senhor estará não só perto, né? Mas a presença dele é tão grande que estará dentro de nós. Agora, qual vai ser a nossa reação quando isso acontece, né? Da sensibilidade de ter isso em nossas vidas. Tem uma música que está sendo tocada hoje, né? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, né? Ou seja, a reação dos anjos é santo, 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 né? Por causa da presença do Senhor. Enfim, as reações são as mais diversas possíveis, né? Mas que é verdade, isso é. Aqui o texto de Êxodo, capítulo 3, vamos para textos bíblicos para nos ajudar e orientar. O Senhor se manifesta a Moisés na sarça ardente. Maravilha. E depois dessa manifestação do Senhor, que é tão extraordinária, eu vou focar na reação de Moisés, tá? Deus se manifestou, a sarça ardia, nos consumia, ele pensou em se aproximar, o Senhor disse para tirar as sandálias dos pés dele, porque o lugar que ele estava é santo. Aí veio o Senhor que se voltava para ver, vendo o Senhor que ele se voltava para ver,
Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Reação de Moisés: Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Pergunto a vocês, o que é que isso significa? Se nós devemos ter esse tipo de prática hoje, como é que ela surge? Esse temor de Deus, certo? Não estou querendo pedir para vocês falarem mal de quem não tem. É só assim, é a proposta positiva. Como é que a gente faz para alcançar ou para realcançar ou para reconstruir esse relacionamento com Deus que se baseia no temor? Sim. No temor. O temor de eu não quero fazer nada que venha desagradar a Deus, sim, seja na minha vida cotidiana ou seja ali no ato de culto, né? Porque aqui, esse lugar aqui é o culto. Isso. Esse lugar aqui é um lugar, assim como é culto, é individual. E é o individual, quer dizer, é impressionante. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Eu acho que é exatamente isso. A presença de Deus deve causar na gente essa reação. Reação é toda vez que a glória de Deus se manifesta, ela tem que servir para mim como um espelho, para que eu olhe para mim mesmo. Aconteceu com Moisés aí, aconteceu com Isaías no templo. Quando ele vê o templo tremendo, a casa cheia de fumaça, ele deu um grito: ai de mim que eu estou morrendo. E quando ele declara que está morrendo, ele vê a graça de Deus se manifestando num anjo que vai no altar com uma tenaz, pega a brasa e toca nos lábios dele e diz: você não está morrendo não, eu estou te purificando porque eu vou te usar. Então, o relacionamento com Deus, ele deve gerar em mim esse temor e, em seguida, esse temor vai me gerar uma mudança interna, uma mudança de comportamento para que então eu sirva para a vida de alguém que está para fora de mim. Então, essa questão de sentimento, ela é muito séria. Eu nasci no evangelho, no meio pentecostal, e a gente tinha um culto há anos atrás, um culto quente, um culto vibrante, mas um culto equilibrado. E um culto que eu imagino, a minha sensação é de que os nossos cultos, eles, quando eram mais equilibrados, eles produziam resultados mais efetivos. Hoje nós estamos vivendo numa vibe que a gente está mais preocupado com as nossas manifestações no culto e menos preocupado com o que aquilo vai significar lá do lado de fora. Eu gosto de pular, eu gosto de saltar, eu gosto de me derramar na presença de Deus, porém, mais do que isso, é preciso salientar o que isso vai significar de mudança para a minha vida. O que isso fará de mim? Me fará um crente mais efetivo? Me fará mais preocupado com as almas perdidas? Me fará ser mais sensível à voz de Deus? Me fará ser mais acessível a que o Senhor me use para a vida de alguém? É o que eu disse na minha primeira fala. O meu relacionamento íntimo precisa gerar um relacionamento externo. Então, é impossível um culto em que não passe pelas emoções. Uns choram, claro, outros riem, uns pulam, outros... Mas isso precisa desembocar em algo objetivo, que seja duplo, que tenha duplo sentido. Primeiro sentido, vertical, para a glória de Deus. Segundo sentido, horizontal, para edificar a vida de alguém. JR, você leu um texto que é maravilhoso e ele reflete a reação de todo homem diante de Deus. E nós nunca podemos perder isso de vista. A palavra temor, ela é, de fato, traduzida por duas vertentes. Uma pode ser medo mesmo, de ter medo de se aproximar daquele ser, porque no Antigo Testamento, durante toda a história do relacionamento de Deus com o homem, quem via a Deus certamente morreria exatamente por esse sentimento da santidade de Deus e da situação humana. E o outro sentido é o respeito. A questão do respeito. Então você tem que olhar a palavra temor como medo e também como respeito. Horas você vai ver como medo mesmo e horas você vai ver como respeito. Nós jamais podemos perder
essa noção diante da manifestação de Deus. O que nós vemos muitas vezes é gente manipulando a presença, a manifestação de Deus para si próprio. Aí, meu irmão, você entrou num caminho difícil. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 12, 13, fala de uma manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, onde os ministros, os sacerdotes, eles não conseguiram se manter da mesma forma diante da manifestação da presença e da glória de Deus. Então, é exatamente isso. Quando Deus, que ele está presente aqui, nós sabemos, mas quando ele manifesta essa presença, cada um vai reagir de um jeito. Olha, o texto de primeiro livro dos Reis, mais um texto bíblico, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11, Elias está diante de uma manifestação da presença de Deus. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E aí há uma conversa entre Deus e ele sobre o futuro dele, também sobre o passado, aquilo que ele não tinha conhecimento. Mas é mais um exemplo de manifestação da presença de Deus, que não se dá num rótulo. Não é você estava aqui, não estava, estava ali, não estava, estava ali, não estava. Aí estava num negócio que aparentemente é estranho aqui dentro desse contexto, mas talvez fosse exatamente a maneira como o irmão Elias precisava daquele momento receber a palavra de Deus ou perceber a manifestação. Então Deus se revela para Elias da maneira que Elias precisava. Deus não é só o cicio do vento, não é isso? Mas Deus se manifestou. É isso, meus irmãos. Mais um texto para a gente trabalhar no texto bíblico. É importante só lembrar aqui que Deus tem hora que ele vem no vento, tem hora que ele vem no terremoto, tem hora que ele vem no fogo e tem hora que ele vem no cicio. Então, é só para a gente ter essa noção. É por isso que eu falei que para o irmão Elias foi assim. Então, para outros pode ser de maneira diferente. E aquele exemplo do banco, com 8 pessoas, Deus vem e pro rapaz lá que ficou sentado, foi só o cicio. Sim, é por isso que o bispo disse para não ter comparação. Então, essa passagem aí, para mim, também, eu acho que vem até de complemento àquela passagem de Êxodo, do capítulo 3, onde o próprio Deus fala assim, olha, tira a sandália dos teus pés, né? Por causa do pecado do homem, né? A terra fez espinhos e tudo mais. Deus estava falando o seguinte, olha, pode se aproximar, né? Ou seja, pode se desarmar. Aqui é Terra Santa, você não será prejudicado por causa disso, por causa da minha graça. Eu vou conceder isso para que isso acontecesse, né? Tanto é que ele passou na fenda da rocha, já aludindo, né, quem seria a rocha, ou seja, você quer ver Jesus, veja a rocha, né? E tudo mais. E nessa passagem aí que foi lida agora, de 1 Reis, eu acho que Deus quis mostrar o seguinte: cada um tem o remédio na dosagem certa, no momento certo, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua sensibilidade. Eu costumo dizer, JR, que eu tenho vamos dizer assim, um relacionamento bem íntimo, né, bem estreito com minha esposa, com meu filho, que eles podem me ligar de qualquer número. Eu olho assim e não conheço esse número. Mas quando eu dou ok, escuto a voz da minha esposa, do meu filho, falo assim, fala filho, fala. Ou seja, eu sei que é por causa do relacionamento que eu tenho com eles, da intimidade que eu tenho com eles. Assim é Deus. Deus, ele vai falar de todas as formas. A Bíblia fala que lá em Apocalipse, né, que ele fala para as 7 igrejas, né? Mas quem tem ouvidos, ou seja, quem tem a sensibilidade de ouvir, vai ouvir. Mas que ele fala. E de acordo com a necessidade, como foi muito bem falado aqui. Muito bem. O Salmo 51, versículo 17, mais um texto bíblico, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não o desprezarás, ó Deus, o Deus não o desprezará. Essa relação aqui, que fala bastante claramente sobre um espírito quebrantado,
fala sobre um coração compungido e contrito que Deus não despreza. Parece ser importante para dar essa chave para as pessoas. Como perceber, como se envolver, como receber da parte de Deus. O coração é aquilo que a gente não consegue camuflar de Deus. A gente camufla das pessoas, a gente coloca uma máscarazinha, né? A gente inventa uma história, mas Deus conhece o coração. Então, se o coração for, como descrito aqui, compungido, contrito, né? Está ali de fato, quebrantado na presença de Deus, Deus não despreza. Deus vai se manifestar. Mas esse caminho é um caminho que nem sempre é tão objetivo assim como eu estou descrevendo aqui. Porque nós somos dinâmicos, né, bispo? Né, missionária, né? Sim, sim. Pastores amados aqui. Esse processo da pessoa conseguir perceber, identificar e ela ter essa intimidade para reconhecer a voz de Deus, né? Jesus falou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem, né? Quer dizer, a gente vai acostumando com isso, Deus vai falando para não ter o coração enganado ou não viver sob a direção do coração enganoso. Salmo 51:17, diante de vocês. Eu acho que a grande chave aí é o conselho de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Relacionamento com Deus, como você falou, ele é dinâmico, ele é o dia a dia. E a gente vai, à medida que a gente vai crescendo nesse relacionamento, nós vamos criando pistas dentro do nosso coração e desse relacionamento com Deus, que é fantástico. Agora eu queria colocar, JR, assim, que mais do que sentir a presença de Deus, eu preciso saber que Ele está comigo. O relacionamento com Deus, ele está mais no campo do saber do que no campo do sentir. Porque o nosso sentimento, ele é muito variável. Tem dia que eu tô up, tem dia que eu tô down. Tem dia que eu tô dando aleluia lá na glória, lá no píncaro da glória. Tem dia que eu quero ficar debaixo da cama. E alguém está me ouvindo, mas o senhor também, pastor? Eu também. Eu sou gente, eu sou carne. Então, mas quando eu estou down, na questão do sentimento, a minha mente está sólida e consciente de que Deus está. Deus não está variando com as minhas emoções. Deus está a despeito das minhas emoções. Eu posso não estar sentindo, mas eu sei. É por isso que Jó, o que Jó estava sentindo? Se eu perguntasse para Jó, o que você está sentindo depois de sepultar 10 filhos? O que você está sentindo depois de perder bois, ovelhas, camelos, jumentos? O que você está sentindo? Ele ia dizer, eu estou sentindo tudo de ruim. Até sobre o próprio Deus. Deus está aqui, mas para mim Deus está aqui contra mim. Porque o que ele fez, parece que ele fez contra mim. Mas a despeito de todo o sentimento ruim dele, ele abre a boca e diz, eu sei. Está aqui na cabeça Maravilhas. dele. Eu sei Sim. que o meu Redentor vive. O que eu estou sentindo é tudo o contrário, mas eu sei. Então a minha relação com Deus não está no campo das emoções, está no campo do saber. Esse saber é a fé, JR. É uma questão de fé. Isso é atitude de fé. Eu volto a dizer que tudo na vida cristã é envolto a fé. Isso. A gente pode passar aqui o dia inteiro tentando esclarecer para essa irmã ou para esse irmão as mais variadas formas de Deus se manifestar, usando todos os fundamentos bíblicos que pudermos e lembrarmos, mas se essa pessoa não construir uma fé que lhe dê essa convicção, pegue esse saber eu traduzo por uma questão de fé, de que mais do que sentir a presença, quando não se tem nem um arrepio, Deus está presente. Entendeu? E é uma vida de intimidade, é uma vida de comunhão, é uma vida diária. O pastor disse uma coisa muito interessante. Eu conheço a voz da minha esposa, eu conheço a voz do meu filho, por causa da convivência. É uma convivência diária, é uma convivência costumeira. Agora, se eu sou um crente, que eu só tenho relacionamentos com Deus de forma esporádica, a cada culto que eu vou, a cada reunião, fica muito difícil de conseguir distinguir, discernir a ideia de que Deus é comigo, apesar de às vezes tudo parecer contrário. Ele está contra mim. Isso fica muito legal naquele exemplo de Elias.
Porque Elias, ele percebe Deus, ele gosta de Deus, ele gosta da presença de Deus, ele sente a manifestação de Deus quando ele vai lá e peita o Acabe, quando ele determina, quando ele faz e não chove, quando ele vai lá e vence o desafio dos profetas, ele está ali em evidência, ele está num ativismo enorme, mas de repente Elias entra nesse processo do down e ele vai parar dentro de uma caverna, ele acha que está sozinho, ele deseja morrer porque acha que está abandonado, está sozinho. E aí Deus, nesse texto, Deus vira para ele de dentro da caverna. Elias está lá e Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? Isso significa que Deus estava com Elias quando ele peitou Acabe, Deus estava com Elias quando ele desafiou os profetas, mas Deus também estava com ele num sentimento terrível de solidão, de abandono, que ele está dentro de uma caverna se sentindo só, desejando a morte. Deus diz: eu estou aqui contigo, filho. Mais um detalhe importantíssimo nessa fala do pastor Carlos Pedro, perfeito. Deus estava com Jó quando Jó estava passando por aquele apuro. E o Salmo 51:17 é o da confissão de Davi. Deus estava com Davi. Então são 3 circunstâncias completamente diferentes. Você tem o irmão Elias, profeta, como descrito aqui. Você tem o irmão Jó, entendeu? Um servo de Deus, sofredor. Você tem o irmão Davi, que nessa foto que nós tiramos aqui dele, ele caiu e estava ali sendo erguido pelo Senhor. Mas veja, em todas as 3 circunstâncias, Deus estava presente. São 11h42 no horário de Brasília. Nós vamos desfazer aqui agora, encerrando a nossa transmissão pelo Facebook. Quero agradecer o carinho de vocês todos. Sempre estamos abrindo o programa no Facebook. Nós continuamos com as transmissões aqui pelo aplicativo da rádio, pelo nosso site, pela rádio 93,3, e você pode escutar a gente também no Spotify, ouvindo os programas aqui. Agora, eu encerro, e aí quero convidar você que está no Face para acompanhar a gente nessas outras mídias aí, com uma música que é antiga, mas uma versão nova daquela música antiga, bonita. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Acho que vale a pena a gente cantar um pouquinho nessa hora. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Falo e podes me ouvir.
93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, Marcela Bastos? Olha, o Marcelo Croin foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão, esse homem, porque matou a noiva, que chamava Andréia Campos Araújo, no ano passado. O motivo do assassinato foi ciúme extremo de Marcelo, mas os familiares da Andréia disseram que ela pouco falava sobre isso, porque não gostava de reclamar e nem expor os seus problemas pessoais. Eles dizem que a Andréia escolheu aguentar tudo quieta e sozinha, e para sua família ela jamais deu sinais assim de descontentamento com Marcelo, e a não ser o fato de que ela fazia tudo o que ele queria para não contrariá-lo. E aí a gente pergunta: existe um limite entre exposição pessoal e pedir ajuda? Quais são os riscos de se aguentar tudo na vida sem compartilhar os problemas? E perguntamos ainda como saber com quem se abrir e o momento de pedir ajuda. E mencionamos Gálatas 6:2, que diz: ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. Queridos debatedores, com vocês o tema do nosso debate 93, trabalhando esse tema aí, um tema do dia a dia, importante para aplicação, entendimento e até uma perspectiva bíblica sobre esse assunto. JR, nós estamos novamente diante de um caso de violência. Lei 11.340/06, que é a conhecida Lei Maria da Penha. Nós temos na lei hoje descrito pelo menos 4 formas diferentes de violência contra a mulher, e nós precisamos olhar para isso com carinho, nós precisamos estar atentos em relação a isso. A mídia ajuda, mas é preciso que haja uma consciência. Gente, no primeiro sinal de violência, dê um alarme, fale com alguém, procure ajuda, não pague para ver. Se o ciclo da violência foi iniciado, ele só vai parar com o extremo. Não há como fazer se não houver um tratamento. Se você se cala, se você aceita isso, você está assinando uma sentença de morte. Isso é muito sério. Então, ao primeiro sinal de violência, seja no namoro ou dentro de um relacionamento conjugal, pelo amor do Senhor, denuncie isso, fale com alguém, procure alguém que possa ajudar. Se você é de uma igreja, procure o seu pastor, procure o líder da sua comunidade. Se já não tem outra forma, procure um pai, uma mãe, não tem outro jeito, procure a polícia, mas fale com alguém. Nós precisamos acabar com esse ciclo terrível, com essa coisa da violência doméstica, com esse excesso das pessoas acharem que são donas, que são propriedade das outras e podem fazer com elas o que quiserem. Nós precisamos acabar com isso. E infelizmente, dentro da nossa comunidade cristã, nós temos inúmeros casos, inúmeros relatos de violência doméstica, e que, em nome do evangelho, em nome da boa conduta, em nome da preservação da comunidade, da família, tem gente morrendo porque ficou calada diante das violências que estão sofrendo. JR, é mais um caso de feminicídio. Uma das coisas que leva a mulher a suportar esse tipo de insulto, de comportamento, é que ela acha que é amor. Se você não trabalhar a cabeça dessa mulher, que esse tipo de comportamento de ciúme, de possessividade, isso não é amor, fica muito difícil dela denunciar. Porque na cabeça da mulher, e dependendo de quem é essa mulher, a formação que ela teve de vida, o ambiente pelo qual ela veio, enfim, existem N fatores que implicam nisso, ela vai se manter naquilo ali achando que ela está sendo amada, que isso é um comportamento natural de quem ama, e não é. Isso é doentio, isso é pernicioso, e acaba nisso mesmo. Contar é importante. A Bíblia diz em Romanos 12, eu não me lembro exatamente o texto, que nós devemos comunicar com os santos as nossas necessidades. A importância da comunicação, de contar para alguém, isso é um fator principal. Não acontece isso nesses casos às vezes. Um é quando a mulher acha que não vai conseguir sobreviver sem ele porque ele é o mantenedor da família. Então, como é que ela vai sobreviver com os filhos? Como é que ela vai se manter? Então, nessa questão da sobrevivência. E outro, por uma questão, às vezes, de personalidade mesmo, a mulher acha que isso é um comportamento amoroso. Então, ela guarda isso para si, ela prefere manter isso entre ela e o parceiro, esse tipo de comportamento. Mas é importante a comunicação de quem está sendo vítima desse comportamento masculino. É importante falar com alguém. É importante compartilhar. O indivíduo precisa saber que aquilo ali não está entre
o casal, entre os dois, ele precisa saber que tem outras pessoas que têm conhecimento do que ele está fazendo e que podem tomar uma atitude de ligar para um Disque 180 ou tentar ajudar aquela vítima da situação, mas a comunicação é imprescindível. Vou inserir aqui para os dois demais debatedores, o bispo Davi e o pastor Luiz Nilma, opinarem a fala de um ouvinte. JR, eu estou aqui ouvindo. E quando a violência é com a mãe? E esta mãe suporta tudo por amor ao filho, que segundo ela é um coitado. São coisas que, infelizmente, como foi bem dito aqui pelo pastor, estão entrando pelas portas das nossas igrejas, né? Infelizmente, comportamentos mundanos estão tendo eco dentro dos nossos templos. E eu penso que tem que ter um posicionamento, né? A pessoa que está passando por essa situação, ela, infelizmente, ela vai ter que se expor, mas existem condições de se expor o mínimo possível. Você pode procurar alguém, vamos dizer assim, de idoneidade, né? Um pastor, um líder, até mesmo profissionalmente falando, um psicólogo, entre outras pessoas, que vão, pelo menos, te ajudar a identificar, como a missionária falou, se aquilo ali é um comportamento normal, é um comportamento de reação de quem quer preservar ou realmente extrapolou a doença, né? Ou seja, está no índice da doença. É necessário que isso seja dito. Até porque, se porventura for diagnosticado, se for identificado que aquilo ali não é uma doença, apenas é um zelo e tudo mais, toca a vida. Mas pelo menos tem alguém do lado de fora desse relacionamento que está atento, que está com a luz amarela. E eu acho interessante também, a Bíblia fala lá em Salmo 32 que quando a gente não coloca para fora, os nossos ossos ficam angustiados, né? Ficam corroídos. É necessário sim colocar para fora. E é necessário, eu vou até aproveitar aqui, como foi dito, né? Já que está acontecendo isso na nossa igreja, é possível que esse homem que tem esse comportamento esteja nos ouvindo também, né? Então, querido, você que está nos ouvindo, procure um profissional. Converse com alguém, né? Diga como você está se reagindo, como está se sentindo. Abra o seu coração, procura alguém que vai te colocar melhor, vai identificar, vai ajudar você, não vai se censurar, não vai te condenar, porque por enquanto talvez sejam apenas sinais daquilo que pode acontecer mais adiante. Mas se você não parar, não interromper, não se tratar, sim, pode acontecer algo muito danoso. Eu lamento muito que a última pesquisa que eu li sobre esse tema fala de que 40% dos casos de violência doméstica envolvem evangélicos. Meu Deus. Ou um dos dois, no caso do casal, ou ambos são evangélicos. Casos que chegam às delegacias. Isso mostra a fragilidade que nós estamos no quesito de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Aí a gente volta lá ao início do debate. Então isso é lamentável. O pastor Carlos Pedro falou algo muito interessante, muito sério, é que uma violência no nível de assassinato, outras coisas como nós lemos aqui, não começa no assassinato, começa no apertão no braço, começa no arranhão, começa numa palavra mais forte, e se isso não for combatido lá no início, vai gerar numa tragédia. E finalmente, para nós pastores, fica a grande lição: o que é da nossa alçada é da nossa alçada. O que é da alçada da justiça é da alçada da justiça. Exatamente. Violência doméstica não se trata em gabinete. Violência doméstica se trata na delegacia. Perfeito. Manda para a delegacia. Porque depois nós não vamos assumir um caso de assassinato dentro da nossa igreja. Então, vamos ficar somente naquilo que compete a nós. O princípio é válido, inclusive, para filho, que foi a pergunta que eu fiz dos últimos oradores. Me permite ler o texto. Vale para os filhos. Eu tive uma situação muito perto, desculpe, pastor Carlos, que eu cheguei a dizer por que ela não o denunciou. O filho. O filho. Por que não denunciou? Onde estava a cabeça dessa mãe que foi agredida? Um caso muito próximo de mim. E ela continuou passando pela situação, e é uma mãe já madura, uma mãe já, assim pode dizer, chegando na terceira idade, mas ainda agravante a situação.
Eu disse, tinha que ter chamado e enquadrado ele. Me parece mais difícil Entendeu? denunciar o filho que denunciar o marido. Mas existe uma questão que é colocada aqui por uma de nossas ouvintes, a gente tem que respondê-la, e ela fala sobre esse assunto. E então, ouvinte, preste atenção. Este crescimento da violência do homem contra a mulher, não tenho pesquisa, não posso afirmar categoricamente, mas isso dificilmente nasceu no casamento. Isso. Me parece lógico o raciocínio de que isso tenha começado dentro de casa. Até não é o uso, não, é fazer tudo o que eu quero. Então, eu quero almoçar às 11h40, e eu quero que a minha comida seja essa, ok? Aí a minha mãe vai lá e faz, todo dia, 11h40. Do dia que ela atrasou, eu berro, eu grito, eu jogo no chão, e minha mãe diz, olha, me desculpa, amanhã vai estar aqui no horário, certo? Acostumou. O camarada casa. Com a mãe, ele grita, ele berra, pode empurrar, pode fazer alguma coisa, mas com a mulher, de repente, ele vai ser mais agressivo ainda, porque ela não tem o menor histórico de ter feito isso antes para ele, não tem memória afetiva. Tudo isso aqui é só uma conjectura. Então, para você poder eliminar, diminuir essa chance, esse crescimento lá na frente, isso é dentro de casa. E se o indivíduo for um indivíduo violento, ele é um filho violento. Se não identificar o filho violento, nós vamos identificar o marido e o pai. Que a violência do homem aí é contra a mulher, é contra o filho. E o filho que vir, né? Mas é vir, né? E o filho que vir, este homem, o marido, o pai, batendo na mãe, ele é candidatíssimo a ser também um homem violento, a repetir. Então, veja, a situação é complicada. Porque nós temos uma sequência de episódios que nada disso é fácil. Meu Deus do céu, você vai dizer para uma mãe, denuncia, isso não é fácil. Mas vocês estabeleceram isso aqui como base e vi que todos concordaram. Gabinete é gabinete, delegacia é delegacia, hospital é hospital, e por aí nós vamos ampliando essas identificações, essas ramificações aí. Mas vamos terminar com a leitura do texto bíblico. Pastor Carlos, é só a leitura do texto bíblico? É que eu tenho que encerrar. A missionária Rosane isso está na Bíblia? Sobre... Missionária Rosane? Então o que acontece? As pessoas justificam isso como amor. Só que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, ele disse: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento. E ele vai dar uma lista do que as pessoas que amam não fazem. JR, nós estamos vendo isso e eu quero dar 2 conselhos. Você que está noivo, eu dou aula no curso de noivos. Você que está noivo, no primeiro sinal de violência desse rapaz ou dessa moça, foge desse negócio em nome do Senhor. Chuta isso que é laço. Chuta. Sai disso em casa, em nome... mas eu vou dar um jeito. Não, espera ele melhorar e aí você volta com esse relacionamento. Mas não entra nessa de que vai mudar isso. Você que está dentro de casa e que está vivendo ou presenciando isso. A violência, ela pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. É violência. Está tipificado na lei. É violência. Isso é caso de polícia, delegacia. Não pensa que você vai resolver isso sozinho, porque o final disso é morte se você não tomar uma atitude. O seu rádio está no Debate 93. Vamos agradecer a presença dos nossos debatedores. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. JR, eu sou muito feliz por estar aqui hoje. Não posso deixar de mandar um abraço pra Aline, porque o Wesley me mandou aqui um recado, dizendo: pastor, meu aniversário de casamento, diz pra Aline que eu a amo demais, com toda a minha força. Aline, o Wesley te ama demais. Um abraço pro Carlos e a Dayana, a Kate, que vai ganhar neném por esses dias, e toda a galera lá do Complexo Alemão. Um grande missionária abraço. Rosane Oliveira, obrigado, um abraço. Eu quero agradecer mais uma vez, quero mandar um beijo para minhas irmãs e para um garotinho muito especial da nossa família que faz 5 anos
anos hoje, que é o Nicolas. Quando chega lá em casa é só alegria. Maravilha. Parabéns, Nicolas. Eu te amo, você. Parabéns, Nicolas. Bispo Davi Gualberto, obrigado, um abraço. Meu amigo JR, um abraço, muito obrigado. Os nossos debatedores, estou aqui acompanhado da minha digníssima esposa, a pastora Carla. E um abraço a todo o povo da Missão Evangélica do Brasil. Sábado comemoramos 74 anos de fundação. Parabéns. Foi uma festa Glória a linda. Deus. Parabéns a todos. Pastor Luiz Nilma, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, eu sempre aprendo muito. Eu queria mandar um abraço à minha esposa Cláudia, meu filho Mateus, aqueles que eu disse que eu tenho bastante intimidade. A minha mãe está sempre ligada, minha igreja cristã Antioquia ali em Manguinhos, que Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui no nosso debate 93, além aqui da pastora Carla aqui no nosso estúdio, registro a presença também da Maria Lúcia, que é amiga da missionária, um doce de menina, é o quê? Irmã Maria, o nome da minha mãe, aí ficou demais. E vamos dar parabéns. Hoje é aniversário do pastor Mário Leandro, da Igreja Sal e Luz, em São João de Meriti. Pastor Lauremir Lopes, da Igreja Nova Vida, em Itaboraí. Pastor Gilson Santos, da Igreja Batista da Vitória, em Vigário Geral. Do apóstolo Marcelo Almeida, que é da Comunidade Apostólica lá em Marechal Hermes. Pastor Rafael, Assembleia de Deus Fiel Testemunho. E pastor Denilton Pires, da Assembleia de Deus Ministério em Vidas, em São João. Muito obrigado, queridos ouvintes. Nós vamos orar juntos agora. Vamos orar por esses temas, por esses nomes. Vamos orar pelos assuntos que nós conversamos hoje aqui. Quem vive sob a violência doméstica, vivendo sob o medo. Nós vamos clamar a Deus por mudança, por transformações e para te dar coragem para fazer o que tem que ser feito. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia dos pais, para que eles saibam criar os seus filhos e tenham filhos pacificados, equilibrados e saudáveis. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar por você que está nos acompanhando agora, ouvindo a gente pelo Spotify. Vamos orar também pela sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós louvamos-te porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e a cada dia nós temos experimentado o cumprimento fiel desta tua promessa. Queremos te pedir pelos casamentos, pelas famílias, pelos lares submetidos a este tema tão terrível que é a violência doméstica. Ó Senhor, que tu nos deis como pais sabedoria para criarmos os nossos filhos e ajudá-los a serem cidadãos de bem. Que o Senhor dê aos maridos e esposas compreensão para se relacionarem um com o outro, mantendo a paz e a harmonia dentro do seu lar, para que as nossas famílias cristãs sejam um farol no meio deste mundo em trevas. Também te agradecemos pela vida de todos os aniversariantes desta semana, do dia de hoje, que o Senhor lhes conceda graça, saúde e tudo aquilo que eles precisam para viverem uma vida vitoriosa na tua presença. Muito obrigado pela Rádio 93, pelo JR, por toda essa equipe. Que o Senhor nos dê outras oportunidades para que possamos estarmos juntos para falar das tuas coisas. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.